Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Hoje eu vou compartilhar uma porção do alimento diário. Nós estamos desfrutando desse volume aqui com o título Você está disposto a mudar de vida? Estamos na semana 1. O título da mensagem da semana é A Festa dos Tabernáculos. E a leitura de hoje é a de quarta-feira. O título da leitura é A História da Igreja, da degradação do templo à reedificação dos muros. A leitura de referência é Apocalipse 3, versículo 2, que diz assim: Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. No início dessa semana nós temos desfrutado bastante sobre a reedificação dos muros e como essa reedificação representa o governo, ordem e governo na igreja. Tem sido utilizada a figura, o que aconteceu com Jerusalém, em que o templo foi reconstruído, mas os muros não tinham sido reconstruídos. Então isso significa que qualquer um entrava e saía, fazia o que queria na cidade, E então era necessária a reconstrução dos muros para que houvesse o governo de Deus, que houvesse ordem ali na cidade. Então, nesse contexto, a leitura de hoje traz essa figura para a história da igreja, desde a degradação até a reedificação dos muros. Nós vemos essa representação nas 7 igrejas que são relatadas em Apocalipse. As igrejas em Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, seguindo a ordem aqui, a primeira delas, a igreja em Éfeso, representa as igrejas do primeiro século. Ali tinham a palavra profética, e era forte, e essa palavra dava direção e alimentava os irmãos. Só que o que aconteceu é que após a morte de João, o apóstolo João dormir no Senhor, as igrejas não mais tiveram esse suprimento. Então o que aconteceu é que houve essa perda do governo, da ordem, da direção que vinha através da palavra profética. Então, com o tempo, a igreja foi lentamente se aproximando da política do Império Romano, e isso causou uma grande degradação e dano à igreja. Ó Senhor Jesus! Então, aí nós já chegamos na condição que estava a igreja em Esmirna, que se associou ao imperador Constantino. Ó Senhor Jesus! A terceira igreja, que veio é a igreja em Pérgamo, ainda seguindo a ordem cronológica, e novamente, por falta da palavra profética, por falta de um profeta dando direção às igrejas, as lideranças da igreja em Pérgamo passaram a estabelecer uma hierarquia de poder nas igrejas. Então nós vemos como que passou a haver um governo humano, a maneira humana de liderar a igreja, definindo ali uma hierarquia, clérigos e leigos, etc. Ó Senhor Jesus! Então, se aproximando cada vez mais da política e não havendo o governo de Deus na igreja, um governo, sim, humano. Ó Senhor Jesus! Depois vem a igreja em Tiatira, em que a degradação aumentou ainda mais e chegou ao topo, ao máximo, no período da Idade Média, em que foram proibidas as pessoas de ter e de ler a Bíblia. Ó Senhor Jesus! Resultado disso foi a disseminação da idolatria e prostituição espiritual e física. Ó Senhor Jesus! Então nós seguimos para a igreja em Sardes, que foi quando ocorreu, através de Martinho Lutero e outros líderes, a reforma e restauração das verdades bíblicas. Foi um período em que começou essa restauração da igreja. Só que a igreja em Sardes ainda tinha uma questão, que a gente tem até em Apocalipse 3, 1, 2, que foram os versículos, o versículo que eu li no início aqui, Ocorria que o que acontece, essa igreja acabou se perdendo em discussões doutrinárias e se esqueceu da palavra profética. Ó Senhor Jesus!
Então, o que acontece, né? Como se fosse assim, as verdades tinham sido restauradas, ou seja, que representa o templo, né? Mas ainda não havia o governo, né? Que representam os muros. Senhor Jesus. E aí, finalmente chegamos, né? Na igreja em Filadélfia, a igreja em que de fato são reedificados os muros, restaurados os muros. Essa é a igreja em Filadélfia, né? Então nós temos essa função hoje, né, de ser como igreja em Filadélfia, de ser como esses Neemias, né, que buscam a reestruturação, a reconstrução e restauração dos muros, trazendo o governo de Deus para a igreja. E esse governo, essa igreja em Filadélfia tem três características principais, né? Primeiro, ela não divide o corpo de Cristo entre clérigos e leigos, como ocorreu no passado, né? Segunda característica, ela tem uma visão clara da unidade da igreja, né? Ou seja, todos, né, nós somos membros do corpo de Cristo, né? Somos um. E a terceira característica, e mais importante, é o que? Filadélfia restaura os muros, porque não duvida, né, que em seu meio há um canal escolhido por Deus para trazer a palavra profética que dá direção à igreja, né? Novamente, o aspecto da restauração dos muros associada ao que? A palavra de direção, ao governo, né, que é a reestruturação dos muros. Ó Senhor Jesus, então através dessa direção, desse governo, através da palavra profética, que se perdeu, né, ao longo da história da igreja, que nós vamos cooperar com a reedificação dos muros e com a edificação da igreja. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Que os irmãos tenham uma quarta-feira abençoada e com muito desfrute da palavra.